Nós estamos aqui nesse segundo episódio. No episódio passado, na pregação passada, nós falamos sobre quem é o nosso próximo a partir desse texto. E aqui a gente viu, recapitulando a história, que Jesus está conversando com um homem que é especialista da lei, ou seja, é um homem que conhece a lei dos antigos, que conhece a palavra de Deus, é um homem que se diz entendido, provavelmente um religioso, e ele interpela Jesus com essa pergunta, e aí Jesus responde para ele contando uma história. E nessa história, o que nós podemos ver é que está descendo de Jerusalém, sentido Jericó, e é muito importante, a gente viu que saber o porquê estava descendo, porque as pessoas trabalhavam em Jerusalém e moravam em Jericó, então eles já tinham cumprido tudo que eles estavam fazendo e estavam voltando para casa. E a Bíblia fala que Jesus nessa parábola diz que um homem é assaltado nessa história. E desce de Jerusalém para Jericó um sacerdote, um levita, ou seja, dois homens da religião, e eles estão descendo, significa que eles já tinham trabalhado, então eles não tinham a pressa e a urgência de chegar e trabalhar, eles estavam voltando para casa, porque eles poderiam justificar, eu estava com pressa, por isso que eu ajudei, mas não, eles estavam voltando para o seu descanso, e eles veem aquele homem caído. E Jesus diz que ainda que eles tinham a função de ser um sacerdote, de ser um levita, pessoas que adoravam no templo, que faziam expiação pelos pecados, eles olham aquele homem caído, passam do outro lado e vão embora. E Jesus aí diz que veio um samaritano, e nós vimos que os samaritanos são odiados pelos judeus, porque eles são uma mistura de raça. Quando a Síria dominou Israel, aquelas pessoas começaram a se casar com os israelitas e nasceram daí os samaritanos, ou seja, uma raça mista. Então eles odiavam os samaritanos a ponto de, quando eles queriam ofender alguém, eles chamavam o judeu de samaritano. Você já viu? Fala assim, ô seu corintiano, quando você quer xingar alguém, né? Falou corintiano. Eles falavam, ô samaritano. Tá cheio de corintiano aqui, né? Meu Deus, precisa orar. E ele falou assim, olha, você é um samaritano, e Jesus diz justamente que foi esse homem odiado por eles, inimigo deles, que para tudo que está fazendo e ajuda aquele homem. A partir disso, a gente respondeu a primeira pergunta da semana passada, quem é o nosso próximo? E nós vimos através desse texto que o nosso próximo é todo aquele que Deus coloca em nosso caminho, que precisa de ajuda e de misericórdia, ainda que seja o nosso inimigo. Todo aquele que precisa de ajuda e misericórdia e socorro, que Deus coloca em nosso caminho, ainda que seja o nosso inimigo. Isso é muito difícil de viver porque vai totalmente contra a cultura desse mundo. Porque nós falamos e dizemos que cada um por si, Deus por todos, ou o meu problema é o meu problema, o seu problema é o seu problema. Mas aqui Jesus está dizendo que nós precisamos amar o nosso próximo. O nosso próximo são todos aqueles que precisam de ajuda. Então, respondendo essa pergunta, a segunda pergunta que eu queria responder a partir desse texto hoje é: como amar o nosso próximo? Jesus nos deu todo o indicativo aqui de como amar o nosso próximo. E aqui eu gosto de uma pregação de um jesuíta do século XVII, que ele teve um insight divino a respeito desse texto aqui, Padre Antônio Vieira. Ele vai dizer que existe 3 filosofias de vida possíveis para cada um de nós, a partir desse texto. E ele usa o ladrão, os religiosos e o samaritano. E a primeira filosofia de vida que ele usa é a filosofia do ladrão, aonde o ladrão chega e diz o seguinte: o que é seu é meu. A primeira filosofia de vida. Você conhece gente assim? E aqui não quer dizer que você pode pensar, poxa,
eu nunca roubei ninguém, eu nunca peguei nada de ninguém, mas não significa só isso. A filosofia do ladrão é a filosofia de gente que vive com falta de algo na vida. Você já viu gente que nunca está bom a vida? Que sempre parece que está desejando e cobiçando o que é do outro? Que sempre está descontente consigo mesmo, com a vida que tem, com o marido que tem, com a esposa que tem, com o trabalho que tem, com a filha que tem, com o filho que tem, com a casa. E aí ela fica sempre tentando olhar na vida de quem está do lado, na vida do próximo, na vida do outro, para tentar trazer aquilo para ela como se fosse aquilo que gerasse alegria no coração de alguém. Então, o ladrão, ele representa essa pessoa que vive com uma falta própria, ele não consegue explicar, e ele tem a impressão de que quanto mais ele conseguir acumular e reter, mais valor ele vai ter na sua vida. Você já viu gente que só quer acumular riquezas, acumular coisas, como se fosse deixar aqui? Eu me lembro até hoje, faz anos isso, eu era novo, que um bilionário morreu e ele solicitou que ele fosse enterrado dentro do Rolls Royce dele. Vocês lembram dessa história? Ele foi literalmente enterrado, criaram um túmulo onde foi colocado um carro e ele enterrado dentro do carro, porque aquela era a maior paixão da vida dele. Essa é a filosofia do ladrão. Quanto mais eu tiver e quanto menos você tiver, melhor é. A gente não precisa bater carteira de ninguém, a gente não precisa roubar de ninguém para tentar viver a filosofia do ladrão. Porque às vezes o nosso ego é massageado quando a gente olha para o lado e percebe que tem mais que alguém, principalmente quando esse alguém é alguém que a gente não gosta. Eu lembro quando eu era pequeno, essa história me veio à mente, no São José tinha a noite de gala, onde os 10 primeiros alunos da sala ganhavam um prêmio lá. E teve uma época que com muito esforço, muito suor, eu estava quase entre os 10. Algo raro de acontecer. Mas eu fiquei em 11º. E o meu melhor amigo ficou em 10º, já falecido inclusive. Ficou em 10º e eu fiquei muito revoltado. Eu lembro, eu falava para minha mãe, eu falei assim, mas não importa mesmo, eu vou viajar no final do ano e ele não vai. Filosofia do ladrão, incrustada na gente desde pequeno, desde criança. A gente quer ter mais que o outro. E às vezes a gente quer ter mais do que o outro, não é para desfrutar, é para mostrar para o outro que nós somos mais, que nós temos mais. Porque essa é a maldade do coração humano. Então, essa primeira filosofia que ele traz e ele mostra de que esse ladrão, ele carrega em si e acredita que quando ele tiver o que o outro tem, ele terá uma alegria, ele será suprido. E a gente pode viver com essa postura, com essa atitude interior, gerando na gente aquilo que chamamos de inveja, de infelicidade, de não ter o que o outro tem. Essa é a filosofia do ladrão. E é impossível amar o outro a partir da filosofia do ladrão. E aí, ele define essa filosofia com uma palavra. É o modo de viver antipático. É a antipatia em pessoa. A palavra patos, ela vem da palavra paixão, daquilo que você sente. A filosofia do ladrão é a filosofia de alguém que não sente nada pelo outro. Ele só sente por si mesmo. O que importa é que ele tenha. O que importa é que, não importa se você vai ficar sem, se você vai ficar no chão, se você vai ficar morrendo, o que importa é que eu tenho. É a filosofia da antipatia. Não há apatia, não há patos, não há paixão, não há amor pelo outro. Há amor por si mesmo. Essa é a primeira filosofia de vida. A segunda filosofia de vida dos religiosos, que infelizmente deveriam ser aqueles, e Jesus contou essa história para chocar, que parava tudo, seria alguém que parasse,
de fazer o que está fazendo para socorrer aquelas pessoas, afinal de contas, eles são pessoas que servem a Deus, que adoram no templo, e a igreja está cheia de gente assim, de religioso, que vai todo domingo para o culto, para a missa, para o centro espírita, para onde quer que for, mas no dia a dia não vive uma vida segundo aquilo que acredita e segundo aquilo que professa. E a Bíblia vai nos dizer que a filosofia dos religiosos é a filosofia do que é seu, o que é meu. Ou seja, você cuida dos seus problemas e eu cuido dos meus. Ô Ezequiel, já tem um leão para matar por dia, você quer que eu mate os seus ainda? É a filosofia dos religiosos. Eu já tenho que me virar com as minhas coisas e ainda eu tenho que ficar cuidando de você. Vai trabalhar. Quantas vezes vocês já viram um mendigo na rua e falam assim, em vez de estar trabalhando, está aí. É a filosofia do religioso. O que você passa na sua casa é problema seu. Eu já tenho muita tarefa domingo de manhã na igreja, eu tenho que chegar aqui cedo e montar tudo isso aqui. Você acha que é legal? Você acha que é fácil? E aí depois eu tenho que desmontar para ir embora. Então domingo eu já trabalho demais. Eu tenho que ficar com as crianças na EBD, eu tenho que preparar a lição. E você ainda vai me dizer que eu tenho que ficar me preocupando com a vida dos outros? Não, cada um com seus problemas. E a gente tem uma melodia cristã para isso. Cada um no seu quadrado. E a gente vai vivendo assim. Então, a postura dessa segunda filosofia de vida é a postura da indiferença, que nasce da compreensão de que, pelo fato de que cuidas de Deus, somos isentos, cuida das coisas de Deus, somos isentos de cuidar das coisas dos outros. O religioso, ele se abstrai da realidade desse mundo. Por quanto tempo a gente viu a igreja pregar que o mundo não era o lugar dos cristãos? Você tem que sair do mundo. Você não pode se corromper. É verdade, a gente não pode a gente não pode se corromper com o pecado no mundo, mas a Bíblia diz que nós somos retirados do mundo, a palavra de Deus transformou o nosso coração e agora a gente é enviado de novo para esse mundo para fazer transformação. Porque não adianta de nada você ser um grande santo, você orar num monte todos os dias, você orar de madrugada, você ter um relacionamento com Deus perfeito, se quando você sai ali, você olha para o seu próximo que está caído, você atravessa a rua e vai para o outro lado. Essa espiritualidade somente vertical, ela é antibíblica. E tem gente querendo buscar só santidade, mas não quer viver. Tem um texto quando Jesus chama 3 dos seus discípulos para ir para cima do monte, e ali Jesus é transfigurado, e aí aparece lá um profeta e Moisés, e a Bíblia fala que eles somem de repente, e só fica Jesus. E aí os discípulos olham e falam assim, vamos ficar aqui, né, Jesus? Vamos descer para quê? A glória está aqui, o Senhor está aí todo resplandecido, lá o pau está torando lá embaixo, o povo está endemoniado, não vamos descer não. Jesus deve ter olhado para eles e falado, gente, vocês não estão entendendo nada, a vida é lá embaixo. Tanto é que quando eles descem, que chega lá embaixo, a primeira coisa que eles veem é um menino endemoniado que vem para cima deles. Aí Jesus fala, aqui é a vida, é aqui. Lá no monte você vai e busca ter a sua experiência com Deus, mas o lugar do verdadeiro cristão é no pé, é na sujeira, é onde a coisa está totalmente desgraçada, onde não tem vida, onde só tem morte. Porque nós não fomos chamados para ser um povo separado no sentido de elitizado e dizer, olha, eu sou diferente, eu sou melhor que você. Por isso que esse ambiente é um ambiente para gente pecadora mesmo. É um ambiente para gente ruim. E a filosofia do religioso é a filosofia da apatia. Ou seja,
não há também, é apático. Ele não está preocupado se o outro está morrendo. Ele não está preocupado se o outro está precisando. Ele não está preocupado se aquela pessoa está mal. Ele está preocupado com a vida dele, com aquilo que ele tem vivido. Pessoas que querem sair do mundo e se dedicar a Deus, não se misturam com o mundo, não se contaminam com o mundo. Por muito tempo eu vivi com um medo de Deus. Eu não fiz formatura, eu não viajava com a escola. Uma vez eu deixei de ir jogar nos jogos escolares porque eu não queria me contaminar, porque eles contavam as coisas que eles faziam lá e eu falava, meu Deus, eu vou me contaminar. Aquele que tem medo de se contaminar por estar no mundo ou de conviver com pessoas que estão sujas, não entenderam o verdadeiro sentido do Evangelho. Não tem solidez. Sabe aquele tipo de gente que fala, eu não vou para aquele lugar porque eu não vou aguentar. Eu não posso conversar com tal pessoa porque ele vai fazer isso e eu vou na dele. Afinal de contas, a quem você serve? Quem é o seu Deus? Quem é o nosso Deus? E eu não estou dizendo aqui que você tem que frequentar lugares que cristãos não estão frequentando, não. Mas eu fico pensando, se eu tivesse feito aquelas viagens, as experiências que eu teria tido, a oportunidade de pregar diferença para aquelas pessoas, para aqueles meninos, para aquelas meninas, de dizer, olha, eu não preciso fazer nada disso que vocês estão fazendo, porque a minha felicidade está em outro lugar. Mas muitas igrejas preferem ensinar que você precisa se isolar, que você precisa estar separado. Mas isso não é o que Jesus diz. Aquele homem, só por tocar num samaritano, ele era considerado um pecador, sujo. E quem ajudou aquele homem foi um samaritano. A Bíblia diz que os leprosos também eram sujos e Jesus tocava nos leprosos, Jesus estava com os leprosos. O que Jesus quer dizer com isso é que onde há sujeira, onde há escuridão e o cristão chega, tem que se tornar um lugar limpo. Você já esteve em grupo de WhatsApp ou em grupo de pessoas que as pessoas deixam de fazer as coisas ou mandar as coisas que eles mandariam em outros porque você está lá? Já aconteceu comigo. Eu estava numa roda cheio de amigos e os caras com pornografia, vendo e mostrando, aí eu cheguei, eles falaram, o Maico chegou, vamos parar. Eles sabem o que eu penso. E é isso que o cristão precisa fazer. Nós não precisamos estar distante dessas pessoas, mas nós precisamos mostrar para elas que nós podemos ser felizes, que nós podemos desfrutar da vida sem nos afundar em coisas que nos destroem. A terceira filosofia de vida é a filosofia de como amar o mundo. Se a primeira é a filosofia do que é seu é meu, da antipatia, a segunda é do que é meu e do que é seu, da apatia. A terceira é do que é meu, o que é meu é também seu. Essa é a filosofia de vida que Jesus espera da gente. O que é meu é seu. É a filosofia da empatia, de poder sentir o que o outro está sentindo, de poder se colocar no lugar do outro. Deixa eu perguntar para vocês, quantos de vocês já foram ou já estiveram no lugar do homem caído? Pense. Quantos de vocês já estiveram no lugar da história do homem que foi esquartejado, que foi quase morto, que foi violentado, que foi roubado, que foi deixado nu? Quantos de vocês já estiveram assim? Derrotados na vida. Talvez sem força para levantar. A grande verdade é que nós estaremos nesse lugar alguma vez na vida, ou várias vezes na vida, e se você não esteve, em algum momento você estará lá. Espiritualmente falando, todos nós somos desse lugar, e Jesus é esse bom samaritano que vem
e nos toma, e nos cura, e nos trata, nos sara, nos transforma. Mas esse bom samaritano, ele fez muito mais do que ajudar aquele rapaz. A filosofia do que é meu é seu é interessante porque a Bíblia fala que ele estava no seu animal, ele colocou aquele homem no seu animal. Isso mostra que ele era um homem rico. Então um rico, que provavelmente deveria ser cheio de coisas para fazer, ele pega o vinho, que era uma das coisas mais caras da época, ele pega o azeite, que era outra coisa mais cara da época, ele joga o vinho e o azeite na ferida, ou seja, ele investe dinheiro naquela pessoa. Não é só do tempo, ele está compartilhando e dizendo, olha, o que é meu é seu. Porque eu entendi que a vida tem que ser assim. A partir de Jesus eu entendi que essa é a vida, compartilhar aquilo que eu tenho. E como se não bastasse, ele pega aquele homem, ele põe aquele homem no seu jumento, acho que não era cavalo, é um jumento, e leva aquele homem para uma hospedaria, paga a pernoite para aquele homem, dorme com ele, no outro dia ele vai embora e ainda diz, olha, estou deixando mais aqui 2 denários, 1 denário era um dia inteiro de trabalho, eu falei aqui, pega o seu salário, divide por 30, ele deixou 2 vezes lá, foi embora e falou, olha, na volta, se ele tiver gasto mais, eu pago a diferença. É a filosofia do que é meu é seu, não tem mais meu. E às vezes a gente vive o que é meu e o que é seu dentro do casamento. Eu conheço vários casais que o que ela ganha é dela, o que ele ganha é dele. Eu acho estranho essa postura, desde cedo, desde do que é sermos um. E aqui, nessa filosofia, o bom samaritano está dizendo o seguinte, eu quero dedicar minha vida a Deus e eu sei que o único jeito de fazer isso, de amar o próximo, é eu entrar nesse mundo. Não é entrar nesse mundo para desfrutar do pecado, mas é entrar nesse mundo para fazer diferença, porque foi isso que Jesus fez. Ele entrou nesse mundo para nos ensinar como viver nesse mundo. E a Bíblia vai estar recheada de textos que diz o seguinte, se você diz que tem uma vida com Deus, mas você não tem uma vida de amor ao seu próximo, você ama qualquer outra pessoa, menos Deus. Porque é incompatível você amar a Deus e não amar ao próximo. Mas como eu amo o próximo, e aqui a gente precisa entender, nós não estamos sendo chamados para gostar do próximo. Nós não estamos sendo chamados para nos apaixonar pelo próximo, para viver todo dia junto com o próximo, para ele ser nosso melhor amigo, não. Nós estamos sendo chamados para amar o próximo. E amar, nesse sentido que Jesus está fazendo, é fazer tudo aquilo que precisa ser feito para que ele tenha uma dignidade de vida, para que ele encontre Jesus, para que ele tenha ou saia daquela situação de vulnerabilidade que ele vive. Isso é amar o próximo. Aquele samaritano não podia gostar daquele homem, pois ele tinha acabado de ver, mas ele amou aquele homem de todo o seu coração. Ele amou aquele homem com toda a sua força, com todo o seu dinheiro. E ele compartilhou, ele dividiu. Então nós temos 3 filosofias de vida. A da apatia, a da antipatia e da empatia. É a filosofia do ladrão, do religioso e do bom samaritano. Como amar o nosso próximo? A gente ama o nosso próximo, dizendo para ele, o que é meu é também seu. Não tem outro jeito de amar o próximo. Michael, mas eu não tenho dinheiro. Mas você tem amor, não tem? Jesus não te deu amor? Então ame amando com gestos de amor. Às vezes a gente pensa só no dinheiro, mas tem gente que está precisando de um abraço. Tem gente que está precisando de um aperto de mão. Tem gente que está precisando de uma palavra de
esperança. Tem gente que está precisando de uma visita em casa porque perdeu o filho, a filha, porque perdeu o trabalho. E nós estamos aqui, todos preocupados com a nossa vida e com o nosso dia a dia. Eu li uma vez de um pastor que as pessoas pobres, elas estão virando paisagem. Tinha um homem que ficava ali perto do Itaú, que ele usava uma sacolinha no pé, barbudo, vocês lembram? Ele sempre ficava sentado lá. E sempre que eu passava lá, eu dava o que eu podia, conversava com ele. E teve um dia que eu passei e ele não estava mais lá. Sabe quando eu fiquei 10 anos fora de Apucarana, quando você volta, você fala, nossa, isso aqui não estava aqui? A gente começa a tratar as pessoas como coisas. E aquele homem de fato não estava mais lá porque ele faleceu. E às vezes a gente passava ali todo dia e ele se tornou como um prédio que um dia está e no outro não está. As pessoas não podem ser coisificadas e é isso que o mundo e essa era tenta fazer com a gente. Nos enche de trabalho, nos enche de coisa para comprar, nos enche de coisa para fazer, para que a gente fique cada vez mais envolvido nisso e pare de olhar para o nosso próximo. Pare de olhar, inclusive, para o próximo que está dentro de casa, porque tem casamento que às vezes está destruído, está acabado, porque a pessoa não consegue olhar para quem está casada, para quem está casado. Você vive a filosofia do que é meu é seu dentro do casamento? Ou é cada um com seus problemas? Se a gente não vive isso dentro de casa, dentro do nosso casamento, dentro das nossas relações com os nossos pais, nós vamos querer viver isso na rua? Nós não vamos conseguir. Nossa maior vida cristã começa dentro de casa. Eu lembro de uma história em que o bom samaritano, ou que Jesus apareceu na minha vida. Foi muito engraçado. Eu me mudei para Foz do Iguaçu e eu fui com a Fiorina do meu pai. E se tem alguém campeão em deixar a gasolina acabar do carro, sou eu. Eu gosto de viver na aventura, no limite. Depois que eu casei, eu andei levando umas duras, umas broncas e isso parou. Mas eu estava com a Fiorina e meu pai falou, não está marcando direito esse marcador. Eu já falei, vixe, vai ser uma aventura isso aqui. E eu cheguei em Foz do Iguaçu, Fiorino não tinha ar-condicionado, toda carregada. Eu novo na cidade. O celular acabou a bateria e estava um sol de uns 40 graus. E o que aconteceu com a Fiorino? Acabou o combustível. Eu falei bateria, né? Acabou o combustível. Fiquei sem combustível. Aí passou do meu lado a polícia. Eu falei, esses vão me ajudar, eles são do povo, né? São os religiosos. Estão aqui para ajudar a população. Sabe o que eles fizeram? Olharam para o lado e foram embora. Eu falei, esse não vai ser. Pelo menos não me deram uma multa, já fiquei feliz. E aí, de repente, apareceu um senhor, parou o carro do lado. O que aconteceu? Eu falei, rapaz, acabou a gasolina. Ele falou assim, poxa, eu te levo no posto. Eu falei, mas tem um problema, eu estou sem bateria e eu não estou com cartão. Eu só pago com o celular. Ele falou, não, fica tranquilo. Ele me pegou, me botou no carro dele. Primeiro a gente teve que empurrar a Fiorino carregada, nós dois, porque estava num lugar atrapalhando o trânsito. A gente empurrou, estacionou, suando. Ele me levou no posto. Ele comprou um galão, porque no posto não aparece, o galão custava em torno de uns R$18. Ele colocou 5 litros, ele me levou de volta, ele me ajudou a colocar no carro, ele esperou eu ligar o carro e depois que funcionou, ele falou, e aí, beleza? Posso ir? Eu falei, pode ir. Eu falei, me passa a sua conta. Ele falou, não, está tudo pago. E ali, depois daquilo, eu escrevi um texto. Eu vi Jesus, eu vi o bom samaritano, como ele estava vestido de agasalho da Adidas.
Nunca vou esquecer da cara dele. Jesus apareceu para mim com o agasalho da Adidas. Eu precisava de um socorro. Ele parou tudo o que ele estava fazendo. Ele deixou de lado e ele disse, sem me conhecer, o que é meu é também seu. Eu não sei se aquele homem conhece Jesus. Os judeus diziam que os samaritanos eram o próprio demônio. E foi justamente essa pessoa quem os ajudou. A verdade é que tem muita gente que nem tem Jesus e está fazendo muito mais do que nós, que professamos uma fé cristã. Como você pode amar o seu próximo no seu dia a dia, dizendo para ele com ações, com palavras, com gestos, com a questão financeira, com seus recursos, dizendo o seguinte, olha, o que é meu é também seu. Afinal de contas, quando eu morrer, eu não vou levar nada. Eu vou embora do jeito que eu vim. Vão me colocar um terno lá, mas nem precisa. O que é meu é também seu. Eu queria encerrar esse culto para nós passarmos para esse momento de ceia, convidando você a baixar sua cabeça e pensar no tipo de filosofia que você tem vivido. A gente vive entre dois governos, o capitalista e o socialista. E nenhum deles representa o que Deus quer para o ser humano. Os dois são corrompidos, são criados pelos homens. Os dois têm suas características, algumas positivas e outras totalmente demoníacas e maléficas. Mas a cultura e a filosofia do reino de Deus, a política do reino de Deus, é a política do compartilhar, não do ajuntar. A gente vive num estado capitalista. Outros vivem no estado socialista. Mas o reino de Deus que a gente vive, que já chegou nessa terra, ele é um reino que tem outra política. E a gente precisa fazer, praticar e acontecer essa política entre nós. É isso que traz pessoas para esse reino. É isso que traz pessoas para Jesus. Ainda que vivemos num mundo capitalista, nós podemos ser diferentes. Nós podemos fazer a diferença. Ainda que em algum momento a gente vá para um estado ou vá para algum lugar que tenha uma outra filosofia política, a gente pode continuar vivendo o reino de Deus, porque o reino de Deus não está preocupado com capitalismo, com socialismo, com qualquer outra coisa que vem surgir. Filosofia do bom samaritano e de como ajudar o próximo, como amar o próximo é dizer a ele, o que é meu é também seu. E é esse o convite que eu faço para você nessa noite.